Se você tem dificuldade em ciências da natureza no Enem, esse vídeo é para você. O meu nome é Agatha, eu sou estudante de medicina da Federal e hoje a gente vai falar sobre como evoluir em ciências da natureza. Eu vou citar aqui alguns pontos, alguns tópicos que são importantes e pertinentes para você adicionar na sua rotina de estudos e que vão te fazer aumentar o seu número de acertos em ciências da natureza. Foram pontos que me ajudaram aí nessa questão. O primeiro tópico que eu tenho para apresentar aqui para vocês é dominar os conteúdos mais incidentes. Esse tópico, ele é de extrema importância, na verdade todos que eu vou apresentar aqui para vocês. Só que o que acontece é que quando uma questão, um conteúdo, na verdade, ele tem muita incidência no Enem, ele acaba não caindo somente em uma questão, mas em várias delas. Então, assim, às vezes ele cai numa questão, algo específico, às vezes ele cai em outra questão, só que está contextualizado com outra matéria, outra questão, aquelas questões que a gente chama de interdisciplinar, né, que abordam mais de uma disciplina, enfim. E principalmente natureza, né, que em ciências da natureza, que os autores das questões, eles gostam muito de brincar aí com essa coisa, né, misturar a biologia com química, física com não sei o quê, às vezes o texto fala de algo de química, mas a questão é de física, enfim, os autores, eles gostam bastante de misturar aí essas disciplinas, e por isso que é tão importante assim, porque às vezes um conteúdo que é muito incidente em uma matéria, ele vai estar englobado em outra questão lá daquela outra matéria, só que se você dominar ele realmente, você acaba acertando muito mais do que uma só questão, né? Dominando um só conteúdo. Então, por isso que é tão importante, assim, você dominar esses conteúdos mais incidentes. E é aquela coisa, né? Se já caiu no Enem, você não pode errar. E como é um conteúdo muito incidente, ele com certeza caiu mais de uma questão. Então, assim, dominem os conteúdos mais recorrentes. O próximo tópico, ele tá interligado com esse primeiro, que é não negligenciar nenhum assunto, nenhum conteúdo. Por quê? Quando eu falo para você dominar os conteúdos mais incidentes, eu não tô falando para você só estudar esses conteúdos mais incidentes. Todos os conteúdos estudados no ensino médio podem cair no Enem, tá? Não caiam nessa bobeira que falam por aí de tal assunto nunca caiu no Enem, então você não precisa estudar, polinômios nunca caiu no Enem, número complexo nunca caiu no Enem, enfim, porque isso aí é besteira, entendeu? Ano passado caiu uma questão sobre lançamento de física. E assim, nunca tinha caído nos Enems anteriores, e naquele Enem 2021, né, que foi esse último agora, tava lá na prova. Então, assim, não negligencie nenhum assunto. Por quê? Porque cada questão importa muito, cada questão conta muito ponto. Principalmente se você quer um curso mais concorrido, sabe? Você tem que focar ali em cada questão é importante. Então, assim, não negligencie nenhum assunto. Quando eu falo pra você dominar os assuntos mais incidentes, é porque isso vai te dar uma vantagem muito grande, tá? Porque, como eu disse ali, né, o conteúdo mais incidente, ele não tá presente só em uma questão, às vezes ele tá em mais de uma. Só que quando eu digo isso, não significa que você tem que negligenciar as outras matérias e só estudar essas que mais caem, né? Os conteúdos. É para você primeiro estudar eles, dominar realmente eles e depois focar nos outros, ok? Mas sem negligenciar nenhum deles. O terceiro ponto que eu tenho para apresentar aqui para vocês é sobre o padrão de prova, entender o padrão da prova. O Enem, ele tem um jeito de cobrar as questões, né? A banca do Enem tem um jeito de cobrar as questões que é muito peculiar, é um jeito assim só do Enem. Você não vai encontrar esse estilo em outra banca de vestibular, né? Principalmente os vestibulares tradicionais. Na verdade, nenhuma banca é igual a outra, né? Assim, existem vestibulares mais parecidos, enfim, mas nada é igual ao outro. O que acontece é que o Enem, ele tem um estilo de cobrança de questão muito peculiar, tá? O modelinho ali das questões. E quando você entende esse padrão de prova, quando você entende esse modelo de questão, você ganha uma vantagem aí, uma vantagem de tempo, de agilidade no caso, e também de resolução. O seu número de acertos ele vai aumentar por conta disso. Porque quando você entende o padrão de uma questão, quando você já resolveu aquele processo que você foi atrás para entender o padrão de uma questão, quando cair um conteúdo desses que você já analisou anteriormente nessa etapa como é que eu posso dizer, de conhecimento de padrão, você vai meio que entrar na cabeça do autor e você já vai saber o que ele vai querer de você naquela questão e você já vai saber a resposta antes mesmo de olhar as alternativas. E agora eu vou te passar um norte aqui para você mais ou menos ter uma noção, tá? O que você vai fazer para entender o padrão da prova? Você vai abrir aí, você vai tirar um período do seu dia e vai abrir várias abas do Google. Na primeira aba, você vai pesquisar, na verdade, em cada uma dessas abas, você vai pesquisar a mesma coisa, tá? Exercícios sobre ou questões sobre algum assunto do Enem.
Então, assim, você vai colocar exercícios, questões sobre botânica, Enem. E você vai pesquisar, vai abrir ali uma aba com exercício só daquilo lá. Na outra aba, você vai abrir assim, ó, exercícios, questões sobre eletrodinâmica, Enem. Na outra aba, você vai abrir exercícios sobre genética, Enem. Na outra aba, você vai abrir exercícios sobre figuras de linguagem, Enem. E assim, você vai pegando esses conteúdos aí, pode pegar conteúdo aleatório mesmo, para você realmente pegar o jeito aí. Pega alguns conteúdos desse e abre ali algumas abas ali no Google, tá? Dessa mesma forma que eu falei, você vai abrir lista de exercício direcionada sobre determinado conteúdo do Enem, tá? E daí, quando você for olhar, você vai olhar cada lista, você vai olhar individualmente, tá? Então, você abriu ali, a primeira foi sobre botânica, né, que eu falei. Você vai abrir a de botânica e você vai ler as questões, você não vai resolver nada. Você vai analisar, você vai ser um analista daquelas questões, tá? Você vai analisar como é que o autor perguntou, como é que era o texto daquela questão, como é que estavam lá as alternativas, qual que foi o verbo de ação que ele usou no comando, como é que era o enunciado, como é que era o comando, como é que estavam as alternativas, quais que eram os distratores, e você vai olhar as semelhanças entre aquelas questões, as semelhanças do modo que o autor cobrou aquela questão, a semelhança entre os textos, as semelhanças entre as alternativas, o jeito, o modelo, o padrão daquela questão. E quando você perceber essas similaridades, você vai entender que sobre o mesmo conteúdo, o Enem ele tem um direcionamento. Quando você entender esse direcionamento, significa que você entendeu o padrão daquela prova, daquela questão, entende? E daí depois você faz isso com botânica, aí você abre aquela outra aba que você abriu do lado. Aí você vai começando a entender o que é esse negócio de padrão de prova, que você entendeu as similaridades aí naquela questão em relação à estrutura mesmo, tá? A estrutura, o que o autor quis de você. Aí depois você vai para aquela outra aba de eletrodinâmica e começa a perceber as similaridades entre aquelas questões. E daí você começa a perceber que, isso não acontece só com botânica, isso não acontece só com eletrodinâmica, não acontece só com genética. E você vai percebendo as similaridades entre essas questões. Não importa se esse processo demorar um pouco, tá? Faz parte. E você vai abrindo essas abas e vai percebendo essas similaridades. Quando você tiver ali já um tempo percebendo aquilo, quando você for resolver uma outra questão do Enem, que você for realmente colocar ali para fazer um simulado, alguma questão, alguma lista de exercícios direcionada, você vai perceber esse padrão de prova ali camuflado naquela questão e isso vai te dar uma vantagem a mais. O quarto tópico, ele é muito importante, tá? Eu chamo de entender como as coisas funcionam. Por quê? Porque o Enem, ele quer jogar na sua cara que você não sabe como as coisas que você usa no seu dia a dia funcionam. Então, assim, o Enem, ele gosta mesmo de jogar na sua cara que você usa o celular todos os dias, só que você não sabe como é que funciona o touch do celular, você não sabe como é que funciona a câmera do celular, no sentido físico, enfim, o funcionamento mesmo. Você não sabe como é que funciona um computador, você não sabe como é que funciona o motor de um carro, você não sabe como é que a energia elétrica chega na sua casa. E o Enem, ele gosta muito de brincar com essas coisas do cotidiano, como é que funciona o liquidificador, como é que funciona o secador, como é que funciona uma geladeira. E ele gosta muito de brincar com essas coisas. Então, assim, algo que eu coloquei até no próximo tópico, mas que eu já vou puxar pra cá, seja curioso. Seja curioso, seja uma pessoa curiosa. Por quê? Porque quando você se torna uma pessoa curiosa, você começa a pesquisar como as coisas ao seu redor funcionam. E isso vai te dar uma vantagem a mais. Mas agora sim, você tem que olhar para essas coisas com a visão de um cientista mesmo, tá? Em relação a essas matérias do Enem. De física, biologia e química, ok? Então, por exemplo, quando você for, sei lá, algo aleatório, você tem uma piscina na sua casa, você vai pesquisar o processo de limpeza da piscina, você vai olhar mais pro lado químico da coisa. Até na questão de limpeza de água, às vezes aqueles... tem muita questão sobre o tratamento de água, né, que já linkei aqui agora, que é legal também você ver. Ou, por exemplo, a luz do meu quarto, como é que ela chega até mim, né? Aí você vai ter que brincar com os conceitos de óptica, de física. Ou, sei lá, como funciona uma usina eólica. Você vai ter que pegar essa questão do funcionamento das usinas ali, da parte de física também. Enfim, você vai olhando essas coisas que estão ao seu redor e vai pegando as matérias ali relacionadas a elas, ok? Então, por exemplo, você tá no carro, como é que funciona o funcionamento de um motor? Enfim, e daí você vai pegando as coisas do cotidiano para você ir entendendo como é que as coisas funcionam, tá bom? Isso vai te dar uma vantagem aí também na hora da prova. Porque às vezes vai cair algo, sei lá, que você não estudou no seu dia a dia, por exemplo, algo totalmente aleatório, mas que os mecanismos que você estudou durante o seu dia a dia, na sua rotina de estudo ali, que você foi curioso e buscou atrás, vai te ajudar a responder a questão, entende? Então é assim, você vai linkando uma coisa na outra, até que se o Enem trouxer uma coisa muito aleatória, você vai saber resolver.
porque você já resolveu o básico daquilo, entende? Então seja curioso, ou seja curiosa. O sexto ponto, eu sei que eu pulei o quinto aí, enfim, eu devo ter pulado algum número, mas é porque eu juntei um no outro, tá? Mas aqui tá como sexto ponto. É o estudo ativo. Eu vou falar do estudo ativo como uma forma que eu apliquei na minha rotina, tá? Porque cada pessoa tem um jeito aí de aplicar esse estudo ativo na rotina. Eu vou falar da forma que eu aplicava. O estudo ativo, ele é muito importante para você revisar as matérias e manter esses conteúdos frescos na sua memória. E de qual forma que eu fazia isso? Tudo ao meu redor, isso tá linkado com esse último tópico ali que eu falei sobre ser curioso, tudo ao meu redor me lembrava alguma matéria, algum conteúdo, tá? Do sentido assim, eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês e vocês podem ampliar isso para toda a rotina aí de vocês, tá? Para todo o cotidiano aí, dia a dia de vocês. Eu ia assistir algum filme, por exemplo, eu lembro que aquela vez quando lançou O Poço da Netflix, lembra que foi aquele filme que eles ficavam numa, tipo uma prisão, que daí no meio ficava aquele banquete de comida, e daí os que estavam mais lá embaixo não tinham comida. Enfim, aquele filme famoso lá da Netflix. Eu fui assistir, e quando eu assisti, eu tava estudando ainda pro vestibular, né, pro Enem. E quando eu assisti, eu já comecei a pensar vários repertórios de redação ali, no meio do filme mesmo. Enfim, algo aleatório, né? Mas quando a gente tá estudando pro vestibular, parece que a nossa cabeça não para, né? Mas enfim, podia ser até um filme que eu tava ali no meu lazer, né? Porque quando eu assisti o Pose, eu tava ali no. Eu não tava estudando, né? Mas tudo me lembrava algo relacionado ao vestibular. E eu acabava revisando ali alguma coisa, inevitavelmente, tá? E também, inevitavelmente, e depois propositalmente. Porque depois que eu via alguma coisa e eu lembrava de alguma matéria, depois que eu fazia essa coisa que eu terminava, por exemplo, de ver o filme, eu buscava revisar aquilo ativamente na minha cabeça, sem ter que buscar um resumo, alguma coisa assim no computador. Às vezes, quando era necessário, eu ia lá e buscava esses resumos, eu olhava algum material didático, enfim. Mas geralmente era mais ativamente mesmo, né? É uma revisão que eu chamo de revisão ativa. E daí, só pra terminar ali o exemplo do poço, eu olhava o poço e eu pensava, nossa, isso cairia numa redação de. Esqueci a palavra agora, alguma coisa alimentar era. Sobre a escassez alimentar, enfim, sobre a falta de alimentos, né? Enfim, eu não lembro o nome agora do tema de redação. Poderia caber nesse quesito, poderia caber no quesito de desigualdade social também, por conta que os mais para baixo não tinham alimento, enfim. Isso acabava me trazendo muitos repertórios de redação. Ou às vezes, por exemplo, eu ia assistir um documentário que falava sobre meio ambiente. Então eu já revisava o meio ambiente ali em todos os quesitos, né? Porque daí meio ambiente cai em biologia, em química e em geografia. Então, assim, tá presente em todas essas três matérias. Era algo que já abrangia muito, assim, né? Então eu acabava revisando esse conteúdo aí que é bem extenso e que o Enem gosta bastante, né? Então, assim, tudo no meu dia a dia virava motivo para eu estudar ativamente. Até essa questão de ser curioso, né? Às vezes eu olhava assim, nossa, como é que funciona uma tomada? Enfim, daí eu ia atrás e pesquisava. Ou eu já sabia o funcionamento de uma tomada, da questão da energia elétrica, e eu só revisava mesmo ali ativamente. Então, assim, é algo que você olha no seu dia a dia, algo que está no seu dia a dia, e tudo vira motivo para você revisar pro seu vestibular. Absolutamente tudo, tá? Então, aplique isso não somente, óbvio que eu não fazia somente com filmes, documentários, eu fazia com tudo que estava ao meu redor. Às vezes eu estava andando de carro e pensava, nossa, como é que funciona o motor de um carro? Entendi isso é estudar ativamente no meu ponto de vista, né? Tudo virava motivo para eu revisar ou estudar alguma coisa. Esse era o estudo ativo que eu aplicava na minha rotina. O sétimo ponto é você resolver provas antigas, tá? Resolver provas antigas e resolver exercícios de todos os níveis. Agatha, qual que é o número de ideal de questões? Gente, não existe número ideal. Só que assim, eu sentia quando eu tava estudando que existia um número de questões que ele não me deixava com a sensação de, nossa, eu fiz muito pouco. Quando eu chegava nesse número de questões, quando eu resolvia o tanto de questões que eu olhava assim, nossa, eu não. Já tá bom. Aí eu resolvia um pouquinho mais e daí eu parava porque eu via que eu não tava com aquela sensação de, nossa, eu fiz muito pouco, entende? Nunca fique com essa sensação de, nossa, eu fiz muito pouco, porque daí tem alguma coisa errada, tá? Também não vai resolver só 5 ou 10 ou 20 se é a primeira vez que você tá estudando aquele assunto, né? Mais de 30 aí no mínimo, tá? Só não fique com essa sensação, não existe número ideal. Mas resolva de todos os níveis e resolva as provas antigas também, tá? Priorize as provas antigas do Enem, porque não existe nada mais parecido com a prova do Enem do que a própria prova do Enem.
E o oitavo e último tópico aqui para vocês é para vocês analisarem os erros, tá? Analisarem os erros aí em todos os quesitos. Tanto na parte aí de simulados para você ver o que você tá errando mais, quanto para a parte mais específica da coisa. Porque às vezes, por exemplo, você tá errando muita questão de ciência da natureza, mas são questões de cálculo de física, questões de cálculo de química, às vezes. Então, assim, a parte teórica da coisa tá ok, mas essa parte matemática não. Às vezes você tá pecando nessa parte matemática e não na parte teórica da coisa, entende? Às vezes você tá olhando pela ótica errada o que é que você tá errando. Ou às vezes, por exemplo, você tá acertando muito de cálculo, você é muito bom em cálculo, mas você tá errando essas questões teóricas, por exemplo, de biologia, genética, ou a parte teórica de física, de química. Então é importante você olhar esses quesitos aí também, né? Ver se você não tá errando por interpretação, por organização de dados, enfim, você realmente analisar os seus erros, tá? Na minha área de membros tem um módulo só sobre como evoluir no Enem, que eu falo exatamente sobre cada área, tá? Linguagens humanas, natureza e matemática. Tudo que eu fiz para conseguir evoluir no Enem. Também tem 2 módulos explicando como estudar exatas e como estudar humanas. Além disso, também tem mais de 20 módulos lá na plataforma com todas as técnicas de estudo que eu utilizei, com todas as estratégias de estudo que eu utilizei para conseguir ser aprovada 4 vezes em medicina na Federal. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Foi esse o vídeo de hoje, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e bons estudos!